E já que nós falamos sobre medicações e efeitos colaterais, o propósito dessa aula é falar exatamente sobre isso. Como as medicações podem influenciar no folículo piloso, no couro cabeludo, induzindo problemas capilares. Então, nós temos medicações que podem causar queda de cabelo, que podem causar o crescimento do cabelo. Ah, mas isso não é bom? Não necessariamente. Eu posso ter uma hipertricose, que é uma coisa indesejada, que é o aumento de pelos em mulheres, que não seria uma coisa bem-vinda via de regra. Podem mudar a forma do cabelo e podem mudar a cor do cabelo, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. É claro que eu vou passar muito rápido por todas essas coisas que eu trouxe aqui para vocês, porque é muita medicação impactando o cabelo, e assim, algumas mais, algumas menos, mas a gente precisa trazê-las aqui para que vocês possam entender que não é só na bula dos medicamentos que a gente vai encontrar relação. A gente encontra na prática clínica, sim, né? Então, os anticoagulantes, muito utilizados na época da pandemia, foram motivo de muita queda de cabelo. Não só porque a infecção pelo Covid causava queda de cabelo, foi encontrado, inclusive foi um artigo publicado por brasileiros, a presença do vírus do SARS-CoV-2 no folículo piloso, trazendo uma inflamação folicular, o que induziu queda de cabelo, mas os anticoagulantes usados durante a pandemia também eram fatores que determinavam um aumento mais significativo ainda da queda de cabelo nos pacientes que foram contaminados pelo Covid. Anticonvulsivantes, entre os quais o valproato de sódio é o mais comum. Eu não sei o nome fora do Brasil, mas no Brasil o Depakote e o Depakene são duas medicações que sempre estão associadas à queda de cabelo. Os beta-bloqueadores, como propanolol, atenolol, nesses casos, o uso crônico dos beta-bloqueadores, não o uso de curto prazo. Ah, comecei há um mês, há 2 meses, estou com queda de cabelo. Não, é 3, 4, 5, 10 anos depois que a gente vai ter isso. Bloqueadores de canal de cálcio, como verapamil, diltiazem, antidepressivos, os inibidores de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina. A amitriptilina é de uma outra classe de antidepressivo, mas é uma medicação que causa bastante queda de cabelo também. Ácido salicílico em altas dosagens, os derivados imidazólicos, que são os antifúngicos, né? Fluconazol, itaconazol, cetoconazol, a mais a grisofulvina, que não é um derivado imidazólico, também causa. Os antibióticos de uso prolongado, as tetraciclinas, as penicilinas, as sulfonamidas causam queda de cabelo. E aqui a gente tem um artigo, uma revisão de literatura falando um pouco sobre isso, né? Eu trouxe aqui para vocês, uma das autoras desse artigo é a doutora Antonella Toshi. A doutora Antonella Toshi é uma das pessoas que mais publica e que mais pesquisa. Hoje ela está baseada na Universidade de Miami, sobre cabelo. Aqui tem o último livro que nós recebemos aqui no Brasil, publicado pela doutora Antonella Toshi em português, é um livro sobre doenças capilares e unguiais do diagnóstico ao tratamento. Doutora Antonella Toshi com a doutora Bianca Piracini, que está baseada em Bolonha. Então, eflúvio telógeno, que é um tipo de causa difusa, que está associado ao pós-parto, ao pós-operatório, ao pós-Covid, ao pós-infecção, é, ao pós-operatório de cirurgias plásticas também, por que não? Pneumonias, quer dizer, há um monte de coisas, a condições variadas, o eflúvio telógeno pode ser causado por anticoagulantes, antidepressivos, antineoplásicos, antirretrovirais, drogas antitiroidianas, ansiolíticos, inibidores de aromatase, bromocriptina, fluoroscopia, envenenamento por mercúrio, o próprio minoxidil, que para tratar cabelo. Quando você começa a usar o minoxidil, você pode ter um eflúvio. Quando você para de usar o minoxidil sem desmamar, você pode ter é, queda tipo eflúvio telógeno. Os estabilizadores de humor, como o ácido valproico, que eu já falei, e o lítio. O lítio, eu tenho muitos pacientes que têm queda de cabelo por lítio. A pausa dos contraceptivos orais, a pausa, não o uso, mas a pausa. Os implantes liberadores de progestágenos, as anfetaminas, a metildopa, os retinóides, o envenenamento por talho, tudo isso pode causar
eflúvio telógeno, que é uma queda difusa. Aqui um artigo do Jornal Vascular Brasileiro, uma revisão de literatura falando sobre alopecias relacionadas ao uso de anticoagulantes, reforçando a questão dos anticoagulantes, né, como fatores de causa de eflúvio telógeno, que é essa queda difusa. O uso da sertralina também, num relato de caso. No caso da sertralina, é o antidepressivo com o maior número de relatos de casos publicados, pelo menos dentro da última pesquisa que eu fiz. Esse é um relato de casos de 2025, não, de 2015, desculpa. E aqui, causando queda de cabelo ainda, né? Antihipertensivos inibidores da enzima conversora de angiostecina, antiepiléticos como o topiramato. Hoje se usa muito topiramato para emagrecimento aqui no Brasil, não sei se em outros países também tem sido usado. Citotóxicos como a ciclofosfamida, metotrexato, muito usado na dermatologia para tratamento de algumas doenças autoimunes, como é o caso da psoríase. A gente tem muita psoríase de couro cabeludo tratada com metotrexato. Imunossupressores como a ciclosporina, o tacolimo, que é usado para dermatoses também, como dermatite atópica, psoríase também. Os retinoides, isotretinoína, usado para acne, a citretina para psoríase. Hormônios e anti-hormônios, como os contraceptivos orais, principalmente aqueles. E isso é interessante, né? Porque a gente falou de alopecia androgenética, mas nós podemos falar de progestágenos androgênicos. A gente sabe que os progestágenos são divididos em três classes: os androgênicos, os antiandrogênicos e os neutros. E a gente tem, por exemplo, o levonorgestrel, que é um progestágeno androgênico, então agrava uma alopecia androgenética. Mesma forma que nós temos a ciproterona, a drospirenona, a clormadinona, que são progestágenos antiandrogênicos, quer dizer, ajudam no tratamento da alopecia androgenética. As terapias de reposição hormonal, dependendo de como forem feitas, principalmente se forem utilizadas com androgênicos, com ativos androgênicos, testosterona, hoje a gente tem, ai meu Deus, cadê? A gestrinona, o chip, o implante hormonal de gestrinona tem causado bastante queda de cabelo, e até mesmo a pausa dos antiandrogênicos, né? Não os antiandrogênicos em si, mas a pausa dos antiandrogênicos pode levar à queda de cabelo. Anti-inflamatórios não esteroidais podem causar queda de cabelo, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, uso prolongado deles, tá? E alguns medicamentos para a tireoide em doses altas, por exemplo, a própria levotiroxina, que trataria uma queda de cabelo causada por um hipotireoidismo, pode causar queda de cabelo, assim como o propiltiroacil. Hipolipemiantes, nem toda estatina causa queda de cabelo, mas a atorvastatina e a simvastatina causam. Os anabolizantes esteroides também. Tratamentos para gota, como alopurinol. Corticosteroides de uso prolongado causam queda de cabelo. Nós vamos ver um outro efeito paradoxal do corticosteroide na questão do folículo piloso, que daqui a pouco a gente vai falar. Os antineoplásicos, né, além de quimioterápicos, como tamoxifeno, ele tem um papel muito importante na mulher que teve câncer de mama. Ele inibe a atividade estrogênica, isso é prejudicial para quem tem alopecia endogenética, assim como os inibidores de aromatase, para quem tem alopecia endogenética também. Antivirais como a zidovudina, ribavirina. Já falamos da isotretinoína para acne, antes eu falei para psoríase, antipsicóticos, hipoglicemiantes, como a glibenclamida, e a metformina raramente causa, mas a metformina pode até prevenir alguns tipos de queda de cabelo, por exemplo, na mulher com síndrome do ovário policístico, que pode desenvolver alopecia do tipo androgenética. E os interferons usados na hepatite C causam muito eflúvio telógeno, essa queda difusa sobre a